Ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar. Escritório no último andar, carro importado, relógio que custava mais do que a maioria ganha em um ano. Tinha o nome nos jornais, o respeito de quem conhecia, o temor de quem trabalhava para ele. Mas não sabia o que acontecia quando ninguém estava olhando. Então ele decidiu descobrir, da única forma que não mente. Era uma manhã comum na filial central do Grupo Albuquerque. Terça-feira, sem promoção especial, sem véspera de feriado. Só o movimento regular de uma loja grande numa cidade grande. Clientes empurravam carrinhos desde as 8 da manhã. Funcionários repunham prateleiras, operavam os caixas com eficiência automática. O alto-falante tocava música genérica que ninguém ouvia de verdade. Era um dia como qualquer outro, exceto que não era. Ninguém prestou atenção no homem de casaco surrado que entrou pela porta lateral. Ninguém reparou no jeito como ele caminhou devagar, com aquela postura de quem está com fome e tentando não parecer, com aquele olhar de quem aprendeu a ocupar o menor espaço possível para não incomodar. Ninguém imaginou que aquele homem de barba por fazer era o dono de tudo que estavam vendo. Era o dono dos corredores, das prateleiras, da placa que dizia: "O cliente é a razão da nossa existência". Ricardo Albuquerque tinha 52 anos, 3 décadas de trabalho duro e uma fortuna que a maioria das pessoas não conseguiria gastar em várias vidas. Tinha começado do zero de verdade, do zero de quem acordava às 4 da manhã porque era necessário. Mas naquela manhã ele não era o empresário, não era o fundador, o presidente. Naquela manhã ele era só mais um homem que ninguém queria ver. E o que estava prestes a descobrir mudaria completamente a forma como enxergava tudo. Não seria uma descoberta fácil, seria o tipo que fica, o tipo que muda quem você é. Mas antes de tudo isso, precisamos voltar ao começo. Ao relatório que chegou à mesa de Ricardo numa tarde de segunda-feira, com um número impresso em vermelho que ele leu 3 vezes para ter certeza. 34%. Esse era o aumento nas reclamações de clientes naquele trimestre. Não reclamações sobre preço, não sobre produto, sobre pessoas. Sobre o jeito como os clientes eram tratados quando entravam pelas portas da empresa. Frieza, descaso, desrespeito, indiferença. Antes de continuar, de onde você está assistindo essa história agora? Me conta nos comentários. Pode ser só o estado ou a cidade. Adoro saber de onde vem cada pessoa que assiste ao canal Vidas Tocadas. Se você ainda não está inscrito, aperta o botão vermelho e ativa o sininho, porque essa história está só começando. Ricardo Albuquerque não havia nascido rico. Filho de seu Geraldo, comerciante de bairro no subúrbio de uma cidade que não aparecia nos mapas turísticos. Seu Geraldo tinha um mercadinho de esquina que cabia numa garagem ampliada. 3 corredores curtos, um freezer velho, um balcão de madeira com a borda gasta de anos de apoio. E atrás daquele balcão, desde os 8 anos de idade, estava Ricardo, aprendendo, não de livro, não de aula, do jeito que algumas coisas só se aprendem, estando presente, observando, errando, tentando de novo. Seu Geraldo tinha uma filosofia que nunca colocou em palavras, porque não era do tipo que filosofava em voz alta. Mas Ricardo a observou em ação todos os dias da infância. Cada cliente que entrava era chamado pelo nome, não por memória extraordinária, mas porque seu Geraldo havia decidido que cada pessoa merecia ser tratada como alguém que importa. Isso não era estratégia de negócio, era caráter. E Ricardo cresceu achando que era assim que o mundo inteiro funcionava. Demorou décadas para descobrir que não funcionava. Aos 23 anos, com poupança pequena e ideia grande, abriu o primeiro mercado. Era pequeno, mas Ricardo sabia. O bairro periférico tinha gente que precisava de respeito. Ele deu respeito a eles, e eles deram lealdade a ele. A lealdade silenciosa das pessoas, que quando encontram um lugar bom, não saem mais. 29 anos depois, 47 filiais, 4.000 funcionários. O que ele não tinha era a certeza de que a empresa ainda refletia seus valores. 34% de aumento nas reclamações num trimestre. Frieza, descaso, o oposto exato do que havia imaginado construir.
Ricardo fechou o relatório. Ele não confiava apenas em papéis. Papéis mostram o que as pessoas querem que você veja. Ele precisava ver o que ninguém estava preparado para mostrar. Naquela noite, foi ao fundo do guarda-roupa e tirou o casaco velho do pai. Marrom bege, gasto nas mangas, bolso rasgado que nunca foi consertado. O único bem que havia pedido para guardar depois do velório do pai, 16 anos atrás. Colocou o casaco. Ficou na frente do espelho por um longo tempo. O homem no espelho não parecia um empresário. Parecia alguém que a vida havia esquecido no meio do caminho. Parecia alguém que seus próprios funcionários ignorariam se ele entrasse pela porta. E foi exatamente por isso que ele decidiu entrar. Não por crueldade, não por diversão. Pela necessidade honesta de saber o que acontecia de verdade, quando ninguém importante estava olhando. Na manhã seguinte, acordou antes de todo mundo. Não chamou o motorista, não colocou o terno. Tomou café em copo de plástico numa padaria de esquina, em pé. Como fazia quando tinha 23 anos e ainda não sabia que seria rico. A atendente não olhou para ele uma segunda vez. Isso seria o padrão do dia. Havia passado tantos anos sendo reconhecido que havia esquecido como era não ser. Como era ocupar o espaço de alguém que não importa para ninguém ali. Esperou o ônibus com outras 6 pessoas que também tinham lugares para ir. O ônibus chegou cheio. Ficou de pé, segurando o corrimão. A mão que normalmente assinava contratos de milhões, agora anônima entre as outras. Ninguém olhou para ele, completamente invisível. E descobriu que a invisibilidade tem 2 faces. Uma é libertadora. Você vê o que as pessoas são quando não estão sendo observadas. A outra é reveladora. Você percebe como as pessoas não veem o que está na frente delas. A filial ficava a 40 minutos de ônibus. Ricardo a havia inaugurado 15 anos antes. Hoje, entrava pela porta lateral de casaco surrado, sem ser reconhecido por absolutamente ninguém. Porque quando você é invisível, você vê tudo. Ricardo respirou fundo e entrou. Se você já está sentindo que essa história vai ser diferente, deixa o like agora. E me conta, você acha que os funcionários vão reconhecer o chefe? O que você acha que vai acontecer quando ele for ao balcão de atendimento? O supermercado estava movimentado naquela manhã. Ricardo caminhou devagar pelos corredores, observando tudo. Alguns funcionários eram atenciosos, mas muitos pareciam estar em outro lugar, com a mente no celular, no intervalo, em qualquer coisa que não fosse o trabalho à frente. E os clientes percebiam isso, na linguagem do corpo, no jeito de hesitar antes de pedir ajuda. Como se já soubessem, antes de abrir a boca, que a ajuda poderia não vir. Essa resignação silenciosa é o pior sinal que um atendimento pode dar. Significa que a expectativa dos clientes já foi ajustada para baixo. Ricardo foi ao balcão de atendimento. Placa grande na parede. Estamos aqui para ajudar. A atendente tinha os olhos fixos no computador. Bom dia, disse ele com voz calma. Bom dia, ela respondeu sem levantar os olhos. Vocês estão contratando? Estou precisando de trabalho. Ela avaliou Ricardo em 2 segundos e voltou ao computador. Deixa currículo online. Eu não tenho acesso à internet. Não tenho celular. A atendente suspirou. Não um suspiro discreto, um suspiro que anunciava impaciência. Então, não tem como ajudar. Era a sensação de ser visto e descartado ao mesmo tempo. De existir diante de alguém e valer para ela menos do que um formulário online. Ele pensou nos clientes reais, com problemas reais que chegavam ali. Saíam resolvidos ou não, isso dependia de muita coisa. Mas a sensação que carregavam saindo dependia de uma coisa só, como foram tratados. Ricardo caminhou até o setor de estoque. O ambiente mais cru, sem a música do alto-falante, sem iluminação calculada para os produtos. Era onde a empresa funcionava de verdade, longe dos clientes, sem necessidade de aparência. O supervisor se chamava Marcelo, o tipo que havia aprendido que a autoridade se exerce pela voz alta e pela capacidade de fazer os outros se sentirem pequenos. Quando Marcelo viu Ricardo entrar, olhou para ele de cima a baixo com lentidão deliberada. Aqui não é abrigo não, amigo. Alguns funcionários riram.
o riso discreto de quem foi ensinado que isso não tem consequências. Eu queria falar com o gerente, disse Ricardo mantendo a voz calma. Marcelo cruzou os braços. Você acha que o gerente vai perder tempo com você? Perder tempo com você. Como se valor humano fosse uma função direta do valor da roupa que a pessoa usava. Ricardo saiu do estoque, caminhou até um corredor vazio. Ficou parado, processando o peso de tudo que havia visto. Havia construído essa empresa, havia assinado manuais de conduta. E a cultura que havia crescido por dentro era essa. Não por maldade, por esquecimento, por distância, por aquela separação entre quem está no último andar e quem varre o corredor do térreo. Durante 2 horas, Ricardo prestou atenção com olhos de gente, não de executivo. Uma senhora idosa tentando alcançar produto alto. 3 funcionários passaram sem parar. Ricardo chegou até ela. Ela agradeceu com emoção desproporcional ao gesto. A emoção de quem está acostumado a não receber ajuda. Um jovem foi na direção errada depois de receber orientação de quem não olhou do celular. Uma mãe com bebê conseguiu abrir o carrinho sozinha. 2 funcionários conversavam a metros dela. Cada omissão individualmente justificável. Em conjunto, empresa que esqueceu para quem existe. Ricardo estava com fome. Havia saído sem dinheiro propositalmente. Queria ver o que acontecia quando alguém sem recurso precisava de alguma coisa. Eu não tenho dinheiro agora. Estou tentando conseguir trabalho aqui. Posso pagar quando conseguir. A funcionária fechou a cara. Aqui não é caridade. Ricardo ia embora, quando uma voz suave veio de trás. Moça, pode colocar na minha conta. Era uma mulher. Uniforme de serviços gerais, cabelos presos, olhar cansado, mas gentil. Ela entregou o pão nas mãos de Ricardo com naturalidade absoluta de quem faz a coisa óbvia. Ninguém merece passar fome, disse ela baixinho, e voltou ao trabalho. Simples assim. Sem esperar obrigado, sem fazer daquilo um gesto. Era a coisa certa e ela fez. Ricardo ficou com o pão nas mãos por um momento. Sentiu algo que nenhum contrato havia feito sentir, que nenhuma reunião havia proporcionado. Respeito verdadeiro. Não o respeito que as pessoas tinham por ele quando sabiam quem era. O respeito que uma pessoa tem por outra, porque sim, porque ela existe e isso é suficiente. Que cena foi essa? Uma funcionária da limpeza pagou o pão de um estranho, sem hesitar. Uma atitude simples, que vale mais do que qualquer manual de atendimento. Você já fez algo assim por alguém? Me conta nos comentários. E deixa o like se essa história está te tocando. Cada curtida me mostra que vale a pena. Ana Beatriz dos Santos tinha 43 anos e havia chegado ao grupo Albuquerque havia 6. Antes, doméstica por 11 anos, onde era sempre só Ana. Nunca Ana Beatriz, nunca Dona Ana. Cozinheira num buffet, chegando às 4 da manhã nos sábados de casamento. 8 meses de telemarketing que ela descrevia como os piores 8 meses da sua vida. Não pela função, pelo jeito como as pessoas tratavam quem estava tentando ajudar. Ela tinha 2 filhos. Miguel, 17 anos, queria fazer engenharia, o sonho concreto de quem pesquisou e calculou. Vitória, 12 anos, queria ser veterinária com a certeza absoluta das crianças de 12 anos. Havia convencido a mãe a aceitar um gato, depois 2, depois 3, depois o cachorro da chuva. E havia seu Antônio, 71 anos, sequelas de derrame 2 anos antes. Medicação diária, consultas mensais, fisioterapia que o plano cobria em parte. A parte que não era coberta saía do bolso de Ana, o bolso que raramente tinha folga. A vida de Ana tinha a matemática cruel das pessoas que ganham o suficiente para sobreviver, mas não o suficiente para respirar. Salário no dia 5, contas entre o 1º e o 10º. O que sobrava, Ana dividia entre a escola de Miguel e a medicação do pai. Para ela própria, quase nunca sobrava nada. Não que ela reclamasse com ninguém. Era do tipo que acorda às 5, prepara o café, acorda os filhos, dá o remédio para o pai, faz inventário mental das contas da semana, pega 2 ônibus, chega antes do horário. Todo dia, sem falta, sem reclamação que chegasse aos ouvidos de ninguém.
Os outros funcionários a conheciam superficialmente. Ana da limpeza. Simpática, discreta. Fazia bem o trabalho. Ninguém sabia do pai. Ninguém sabia dos filhos. Não que ela escondesse, é que ninguém havia perguntado. Ricardo havia decidido ficar. Havia algo que precisava entender melhor. E esse algo tinha o rosto da mulher de uniforme azul que havia pago o pão. No refeitório, Ana entrou com a marmita e sentou sozinha, como de costume. Arroz, feijão, um pedaço pequeno de frango. A lógica de quem calcula cada grama. Ricardo a observou comer devagar, com aquele cuidado de quem sabe que aquilo tem que durar. Então Ana olhou para o relógio. Parou no meio de uma garfada. Fechou a marmita com metade da comida ainda dentro. Pegou a marmita, enfiou num saco plástico e saiu do refeitório com passos rápidos. Ricardo esperou e a seguiu, com distância suficiente para não ser notado. Ana atravessou o estacionamento dos fundos com passos rápidos olhando para os lados. Ricardo ficou atrás de um caminhão de entrega, observando. No canto mais afastado, próximo ao depósito antigo, um senhor idoso sentado no chão. Ana se ajoelhou na frente dele com a naturalidade de quem fez esse movimento centenas de vezes. Pai, eu trouxe comida. Abriu a marmita. Colocou o garfo na mão trêmula dele com a delicadeza aprendida ao longo de meses. Não havia livro ensinando isso. Era amor praticado. O senhor olhou para a filha antes de comer. Você comeu, minha filha? Ana sorriu. O sorriso de quem mente para proteger alguém que ama. Come sim, pai. Vai comendo. Ela não havia comido. Ricardo percebeu. Havia dado tudo ao pai. Havia dito que comeu para ele não se sentir mal. E estava ali, de joelhos no asfalto, vendo o pai comer com a comida dela. E sorrindo. Ricardo ficou atrás do caminhão por um longo tempo. Tempo suficiente para ouvir o pai dizer: "Você é a melhor filha do mundo, minha Ana." Para ver quando ela ficou parada olhando o pai partir, honesta sobre o cansaço, apenas quando não tinha mais ninguém olhando. Depois endireitou as costas e voltou para o trabalho. Ricardo olhou para o espaço onde ela havia estado. Pensou em quantas Anas havia dentro da sua empresa. Pessoas que carregavam mundos inteiros que ninguém conhecia, que faziam mais do que o trabalho pedia, que eram generosas até quando custava o próprio almoço. E em como a empresa havia tratado aquela mulher até aquele dia. Com invisibilidade, com o esquecimento educado que é pior do que o descaso. Ela deu o próprio almoço para o pai e mentiu, dizendo que havia comido. Você acha que o Ricardo vai fazer algo por ela? O que você faria no lugar dele? Me conta nos comentários. Quero ler cada resposta. E se você ainda não deixou o like, é agora. Ricardo chegou em casa com algo no peito que não conseguia classificar. Não raiva. Raiva teria um destino claro. Era clareza pesada e necessária. A clareza de quem viu o que havia construído com olhos que não eram os seus. Sentou na mesa da cozinha com bloco de papel, como quando planejava o primeiro mercado. Escreveu o nome de cada pessoa que havia observado. A atendente, o supervisor. Os que haviam rido, os que haviam ignorado a senhora idosa. E então escreveu o nome de Ana. Ficou olhando para o nome por um longo tempo. Havia duas empresas dentro do grupo Albuquerque. A empresa dos números, que ia bem, que crescia, que aparecia nas revistas. E a empresa das pessoas, que havia ficado para trás e precisava ser encontrada de volta. Um ambiente não é apenas a soma das pessoas nele. É o que o líder permite, o que o líder recompensa, o que o líder tolera. E Ricardo havia tolerado por anos, sem nem saber que estava tolerando. Ricardo ficou acordado até as 3 da manhã. Quando dormiu, o bloco tinha 4 páginas cheias, e ele sabia o que faria. O aviso chegou por mensagem às 7. Reunião geral obrigatória, todos os turnos, 9h. Nenhuma explicação, nenhum tema. Corredores fervilhando. Demissão em massa, mudança de gerência, auditoria. Marcelo disse com voz de quem não está preocupado, mas está. Deve ser coisa de corporativo. Ana leu no ônibus. Não especulou. Qualquer coisa que for, é. Às 9 em ponto, a porta se abriu. Entrou o homem de casaco surrado do dia anterior. Os que o haviam visto se entreolharam.
Os outros tentaram entender o que aquele homem fazia ali. Bom dia a todos, disse Ricardo com voz firme e calma, de quem não precisa de volume para ter autoridade. Ontem eu estive nesta filial, não como empresário, não como diretor. Entrei de casaco surrado, sem identificação, sem ninguém me acompanhar. Fui ao balcão, ao estoque, à padaria, disse que não tinha dinheiro. Quero ser honesto com todos vocês sobre o que vi. O que eu vi ontem me entristeceu. Não como dono, como ser humano. Vi descaso, vi indiferença. Vi pessoas tratadas como se não tivessem valor porque não tinham roupas bonitas. Não foi uma pessoa, foi um padrão. E padrão não acontece por acidente. Padrão acontece porque foi construído, lentamente, por todos nós. Mas também vi algo diferente. Há uma funcionária nesta sala que me ensinou mais sobre o que essa empresa deveria ser, do que qualquer planilha, qualquer relatório, qualquer consultoria poderia ensinar. Ana ficou vermelha, olhou para os lados, esperando que a pessoa fosse outra. Ana Beatriz, você pagou o pão de um estranho sem hesitar. Você dividiu o seu almoço com seu pai. Você trabalha com uma dedicação que a maioria das pessoas nesta sala precisa aprender. A partir de hoje, Ana será promovida a coordenadora de serviços desta filial. Alguém começou a aplaudir, tímido primeiro, depois cresceu e virou a sala inteira. Ana com lágrimas no rosto. O sorriso de alguém que foi verdadeiramente vista finalmente. Não foi uma pessoa, foi um padrão, e padrão não acontece por acidente. Ana saiu da sala com as pernas que não pareciam completamente suas. Ficou olhando para o carrinho de limpeza. O cabo que precisava ser trocado havia 3 meses. Parecia impossível que 3 horas atrás ela havia chegado como qualquer outro dia, tendo pago o pão de um estranho, sem imaginar que aquele estranho mudaria sua vida. Uma colega tocou no seu braço. Você merecia, Ana, há muito tempo. E dessa vez, o sorriso de Ana foi diferente. Não o sorriso que mente para proteger. Era o sorriso de alguém que foi vista, de verdade, finalmente. Nas semanas seguintes, a vida de Ana começou a mudar, devagar como tudo que vale a pena. O novo salário, quase o dobro, mudou a matemática cruel do mês. Havia espaço entre as contas e o fim do salário. O tipo de espaço em que a gente consegue respirar. Seu Antônio foi para uma clínica melhor. Ele disse apenas, minha filha, e ela entendeu tudo. Miguel se inscreveu no cursinho que havia pesquisado por 8 meses, sem pedir, porque sabia que a mãe não poderia pagar. No dia em que contou para Ana, ela foi ao banheiro, fechou a porta e chorou por 5 minutos. As primeiras lágrimas de alívio em muitos anos. Ricardo também mudou. O programa Visibilidade em todas as 47 filiais. Uma vez por mês, visitava uma filial de roupas simples, sem aviso prévio, para ver o que as pessoas fazem quando acreditam que ninguém está olhando. Porque caráter não é o que você mostra quando as câmeras estão ligadas. Caráter é o que você é quando acha que ninguém está olhando. E às vezes, a pessoa que está olhando é exatamente quem você menos esperava. E foi assim. Uma faxineira pagou um pão para um estranho. Dividiu o almoço com o pai. Voltou ao trabalho sem esperar nada de ninguém. E mudou uma empresa inteira, sem saber que estava fazendo isso. Se essa história tocou você, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir isso hoje. Alguém que está trabalhando duro e se sentindo invisível. Alguém que perdeu a fé de que caráter ainda tem valor no mundo. Qual foi o momento que mais te tocou? O pão, o almoço, a reunião, a frase final? Me conta nos comentários. Eu quero ler cada um. Eu sou o narrador do canal Vidas Tocadas. Toda semana tem uma história nova que vai te prender do começo ao fim. Histórias de pessoas reais, de amor, de caráter, de superação. Se você ainda não está inscrito, aperta o botão vermelho e ativa o sininho. Até a próxima Vida Tocada.